A gente não viu o lance, que eu tava vindo aqui pra TV. Eu tava chegando aqui na TV quando aconteceu esse lance. Eu não vi nos melhores momentos ainda. Era uma cobrança de escanteio. Eu ouvi que foi no escanteio, mas não cheguei a ver o lance, não. Olha, e o outro lance, que também é um lance que não é pênalti, mas é no olho do VAR, você vê uma coisa que acontece dentro da área, é o lance do Gustavo Gomes que toma um tranco, não é o Gustavo Gomes, é o Dudu. Que toma um tranco na cobrança de escanteio do Fernandinho, do Thiago Heleno. O Thiago Heleno dá um rapa nele, sem querer dar o rapa, mas dá o rapa nele e a bola tá em jogo. Não é pênalti do futebol que a gente conhece, não é pênalti. Mas fora da área seria uma falta. Se você vai pro vídeo, você pode dar. Mas assim, eu acho que a gente ainda tá vendo o futebol que a gente aprendeu a ver. Interpretativo, né? São lances interpretativos, né? E quando é interpretativo, normalmente não é pro VAR chamar, né? Essa é a ordem. Se o lance é interpretativo, se não é um erro claro e óbvio, o VAR tem a orientação de não chamar. Nem sempre isso é levado em conta aqui no Brasil, né? Porque o VAR, a gente tem visto com frequência o VAR chamar o árbitro para lances para lá de duvidosos, né? Enfim, vamos falar também sobre as expulsões do Palmeiras. O que está acontecendo com cabeça fria, coração quente? Porque contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras quase foi eliminado por 2 expulsões, Danilo e Gustavo Scarpa. E dessa vez, o Palmeiras, mais uma vez em um jogo decisivo, tem um jogador expulso que condiciona completamente a eliminatória, o PVC. Mas eu não acho que nenhuma das expulsões é por cabeça quente. Não foram 2 amarelos, um vermelho, foi um lance assim meio imprudente, né? Você passou da bola e pegou o jogador. É falta de concentração, então, né? Mas não é cabeça quente. Sim. Não é o lance do Gabigol dar um bico na bola claramente não. E reclamar com o árbitro. É assim, que eu acho que você pode discutir também a expulsão do Gabigol, mas o lance do Danilo é um lance parecido com o do Murilo de hoje. Ele passa da jogada e pega. E quando pega, é cartão vermelho. Não tem jeito. É que, às vezes, a imprudência, ela passa pela falta de concentração no jogo, às vezes, né, o Grafa? Mas às vezes acontece dentro da partida, né, Felipe? Você tá ali com batimentos a 200 batimentos por minuto ali, tem a adrenalina do jogo, do torcedor, da decisão em si, do ambiente, de todo aquele clima. Às vezes o jogador passa um pouco da medida ali e acaba sofrendo com isso. E o Palmeiras quase foi eliminado já contra o Atlético Mineiro e agora acontece novamente. Eu acho que pode ser um pouquinho de, não falta de concentração, né? Um pouco de vontade a mais, né? De querer a mais, aquele ímpeto a mais e acaba prejudicando ali dentro da partida. Mas eu não vi maldade não, nos lances, não. Mas é um caso que tem que começar a debater, porque por 2 vezes já, né? E dessa vez custou uma classificação para a final, né? Teremos provavelmente Atlético Paranaense e Flamengo na grande decisão. Vai ser essa hora, quando o flamenguista estava assistindo o jogo, fala, pô, quem é que nós provavelmente, né, caso se confirme amanhã a classificação, tudo indica que isso vai acontecer, ninguém acredita numa eliminação do Flamengo amanhã no Maracanã com uma vantagem de 4-0 a favor. O torcedor do Flamengo, você acha que ficou feliz ou mais preocupado com a classificação do Atlético Paranaense para a decisão, PVC? Ele ficou feliz, mas ele tem que respeitar o Atlético Paranaense. O Atlético vai para uma decisão, o Filipão vai para a 4ª decisão dele, só Carlos Bianchi decidiu mais Libertadores do que o Filipão. Ele vai fazer um jogo de malícia, um jogo de estratégia, vai tentar anular as peças do Flamengo, já conseguiu, mesmo o 0-0, podia ter tomado 3-0, 4-0, mas ele empatou 0-0. Ele empata um jogo 1-1, 0-0 e ele vai para a decisão por pênaltis. E ele não vai repetir, ele vai tentar fazer um time que jogue mais do que espere, do que foi, como foi no Precisa, né? Porque senão ele tá morto, né? Até porque é uma partida só, né? Um jogo só, né? E até porque ele conseguiu fazer isso contra o Palmeiras. São jogos diferentes, são adversários diferentes. O potencial ofensivo do Flamengo é muito maior, superior do que o do Palmeiras, né? Mas ele vai tentar jogar um pouco mais. E ele tem 2 meses para preparar a estratégia e tentar ganhar o jogo. É claro que o Flamengo vai chegar como favorito, mas o Atlético vai fazer um jogo grande, vai tentar conquistar seu primeiro título de Libertadores e confirmar aquilo que o Petralha falava, né? O Petralha falou, como é que ele falava? Como é que falou pra você? Quando contratou você? 17, os próximos 10 anos, queria ser campeão da Libertadores e chegar no Mundial de Clubes. O projeto era esse. Tá muito próximo, né? Pelo menos ele tem 50% de chance já. Nesse percurso já ganhou a Sul-Americana, a Copa do Brasil. 2 vezes a Copa Sul-Americana. Ou seja, o Atlético já caminha passos largos aí pra se tornar um gigante do futebol brasileiro, se já não é, né? Porque o investimento que fez esse ano dentro do futebol, chegar na final da Libertadores, Copa do Brasil também chegou longe, né? Nas semifinais, né? Ou seja, e tá brigando no brasileiro ali pelas primeiras colocações, lógico que pro título é um pouco mais complicado dentro do Campeonato Brasileiro, mas mostra força no cenário nacional e internacional. 1/4 de final da Copa do Brasil, né? Quartas, né? O Petralha falava ano passado ele estava falando muito, a gente já comentou isso aqui. O Petralha falava, agora é a hora de pegar o dinheiro e investir no time de futebol. A estrutura ele já fez, Porque o CT está pronto e o estádio está concluído. Então agora é o momento de investir no time de futebol. Ele falava isso com muita força no ano passado.
Ele está na final da Libertadores. Ele está na decisão da Libertadores. O Atlético está na sua segunda decisão de Libertadores, 17 anos depois. É a quarta do Filipão, falei, só Carlos Bianchi decidiu mais. Ele empata com o Luiz Cubija, o técnico campeão pelo Olímpia em 79 e em 90. O Cubija tem 2 títulos e tem 4 finais. O Filipão agora tem 4 finais e também tem 2 títulos. Vai tentar o seu terceiro troféu. E o Fernandinho é o remanescente daquela decisão de 2005, em que o Grafite estava no São Paulo. E o Fernandinho é o único jogador que vai disputar 2 decisões de Libertadores pelo Atlético Paranaense. Pois é, incrível, né? E